Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsidra e estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o nosso oitavo livreto da coleção Raridades do Conto Gótico, que faz parte da nossa assinatura no Catarse, que você pode acessar em www.catarse.me/gótico sem acento. Nós estamos trazendo um livreto dessa vez que ele trata das adaptações que foram feitas em prosa, né, com base em poesia gótica. E a poesia gótica é interessante de a gente avaliar porque o nascimento dela, né, é atribuído ao surgimento das obras do Gottfried August Birger, na Alemanha, que escreveu, por exemplo, a balada Leonor, ou Lenore. Né? E aí, em 1773, começa esse filão da poesia, né, que vai chegar na Inglaterra graças a traduções, por exemplo, do Matthew Lewis, do Walter Scott. Né? E é importante a gente ter esse panorama em vista porque algumas obras, né, como Tales of Wonder, de 1800, né, que reuniu os principais nomes ali do começo do romantismo, como o Robert Southey, que era um dos poetas do Lago, o Matthew Lewis, né, que tinha um nome muito já consagrado por causa do romance O Monge, e o próprio Walter Scott, em começo de carreira ali. Né. E esse livro ele vai trazer o quê? Ele traz traduções de poesia gótica e macabra alemã, né, as baladas macabras, as baladas de fantasma lá da Alemanha, e também obras autorais deles, que emulam o estilo dessas baladas. Então, o Tales of Wonder, em 1800, ele foi muito importante porque ele não só resgatou algo que era desconhecido para os ingleses, eles traduziram essas obras para o inglês e eles criaram conteúdo novo, né, dando continuidade a essa tradição. Né. Então vocês têm, por exemplo, o poema The Brave Alonso and the Fair Imogen, que aparece interpolado no romance O Monge, em 1786, e ali vocês têm ele num outro contexto, né, que é um contexto de uma antologia de poesia. Né. E aí, assim como nós temos adaptações como contos góticos de dramas, né, como nós tivemos a história das Irmãs Estranhas, que adaptam uma cena do Macbeth, assim como nós temos adaptações de romances, como nós tivemos no A Garrafa de Santo Antão, que adapta o romance Os Elixires do Diabo, nós temos agora uma adaptação de um poema. Isso era muito raro, mas é importante a gente ter também no nosso hall aqui de obras um exemplo para vocês verem como isso era feito. Né? Então o que aconteceu? Com a importância, a influência e a fama do Tales of Wonder, outros editores começaram a querer lançar suas próprias antologias de poesia gótica. Né? E um desses editores lançou, de forma anônima, sem indicar quem era o organizador, quem era o responsável pela edição, né, e escolha do material, um livro chamado Tales of Terror, né, seguindo ali o vácuo do Matthew Lewis, que fez o Tales of Wonder. Né. E vocês têm aí nesse livro poemas que vão pegar, por exemplo, contos de fada e vão transformá-los em versões de horror. Por exemplo, The Wolf King, que é a versão de terror da Chapeuzinho Vermelho, do Perrault. Né? Então, bem mais gore, né? Com o lobo arrancando as vísceras da vovozinha, é uma coisa realmente terrível. Né? E outras obras também que são, pelo que nós sabemos hoje, autorais. Né? Mesmo que elas indiquem que existe ali uma origem estrangeira, por exemplo, às vezes indicando que se trata de uma obra de outro país, nós sabemos que muitas vezes eles faziam isso só para dar um ar de algo respeitável e histórico a produções novas. Né? E esse é o caso do conto que a gente está trazendo, que é baseado num desses poemas. Né? Nós temos então no Tales of Terror o poema, né, que é um poema narrativo no estilo das baladas alemãs, Albert of Werdendorf, or The Midnight Embrace, que vai ser traduzido aqui, né, no nosso livreto como Albert de Werdendorf, ou O Abraço da Meia-Noite. E a autora é a Sarah Wilkinson, né, de quem nós já publicamos O Convento de Santa Clara, ou O Espectro da Freira Assassinada. Foi o nosso primeiro livreto do clube e é muito importante a gente ter trazido ela porque ela era um dos principais nomes da indústria dos Blue Books e dos chapbooks góticos ali nas décadas de 1800 e 1810. Né? A Sarah ela trabalha muito nessa chave do gótico feminino que termina com uma cara de gótico masculino, ou seja, ela começa naquela toada sentimental, histórica, e termina no terrífico, no sobrenatural. Né? Geralmente ela faz isso. E esse poema tem tudo aquilo que ela gostava de escrever nas obras dela. Então foi um prato cheio para ela publicar esse conto. E ela faz isso em 1812, ou seja, 11 anos depois da publicação do poema original. E ela faz isso por quê? Ela tinha, né, uma carreira razoavelmente bem sucedida, né, embora ela fosse muito pobre, né, e ela precisava
cada vez de mais recursos para poder sustentar a própria família. Ela criou uma biblioteca circulante, né, onde as pessoas alugavam livros, ela conheceu muito da literatura da época por causa disso, só que essa biblioteca ela faliu. Então o que acontece? Ela começou a ter que escrever loucamente para outros editores, né, e um dos textos que ela publicou foi justamente O Abraço da Meia-Noite, o Albert de Werdendorff. Né? E aí ela conta então uma história de um nobre que se envolve com uma plebeia que morava ali perto, né? Mas ele acaba sendo arranjado em casamento para uma outra aristocrata rica, e então ele joga essa plebeia de escanteio, né? Até que essa aristocrata que aparece começa a odiar o passado dele e tentar fazer de tudo para poder tirar ela do caminho. Então a gente tem um pouco essa toada, né, da crueldade da nobreza, que é uma marca da Sarah Wilkinson. Né, os vilões são sempre aristocratas cruéis e que exploram e abusam, né, das mulheres. E esse livreto ele tem uma característica muito importante de ser discutida também, porque embora ele seja escrito por uma mulher, tal, ele tem um subtexto, né, que já estava um pouco ali no poema original, que é um contexto do moralismo gótico, né, essa visão bastante cristã, né, ainda ali do comecinho do século XIX, que vai, por exemplo, criar um contraste entre as ações das personagens, né, então mulheres que são fortes, mulheres que não seguem as regras do que seria esperado, por exemplo, de uma mulher solteira, né, mas no final ela coloca ali um parágrafo que é uma moral da história, que hoje a gente vê com maus olhos. É um parágrafo bem moralista que parece que ela colocou ali só para não ser atacada por ter publicado essa história, já que ela tinha que viver disso, ela não queria ser, né, cancelada pelos padrões da época. Então ela coloca que aquilo tudo aconteceu porque a moça, não a Josephine, né, ela não seguiu a virtude dela como ela deveria. Ela se envolveu com pessoas fora do matrimônio. Né? Então, isso é bem complicado, isso dá uma culpabilizada ali na vítima, mas a gente tem que entender também que era um caso meio de vida ou morte. Né? Ou ela agradava gregos e troianos, o pessoal que gostava do terror, o pessoal que tinha um pé atrás por ser, né, de uma criação religiosa mais rigorosa, né? E ela tinha também que, de alguma forma, continuar com essa produção para se manter, né, com alguma renda. Né? E isso, inclusive, esse livreto foi republicado depois, em 1826, na antologia Legends of Terror, sem esse parágrafo final, ou seja, mesmo na época já era considerado algo complicado esse parágrafo final, mas a gente manteve esse parágrafo por uma questão histórica, por respeito, né, à propriedade moral da autora. E então é o nosso segundo livro dela, né, primeira vez que a gente coloca duas vezes o mesmo autor, porque ela é muito representativa desse gótico inicial, e eu espero que vocês todos apreciem essa leitura. Então, se vocês não receberam pelo clube, ele está disponível no nosso site, seboclepsidra.com.br/editora Clepsidra. Um grande abraço para vocês e até a próxima.